E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. Ainz pensou, eu sinto uma sensação de proximidade com ele agora. Deve ser por causa de todas as vezes que espiei ele. Flúder falou, precisa de algo, professor. Ainz falou, nada, apenas pensando em certos assuntos. Flúder falou, mesmo, minhas mais profundas desculpas por interromper seus pensamentos, professor. Ainz falou, não há necessidade de se desculpar, estou aqui hoje por sua causa. Flúder falou, muito obrigado professor. Porque ele está me agradecendo tão vigorosamente. Embora Ainz estivesse intrigado, ele finalmente conseguiu colocar o tópico de volta nos trilhos. Ainz falou, sim, o fato de você ter se transformado. Bem, tudo bem para você ser exposto, mas há um problema, isto é, sua segurança. Flúder falou, e pensar que estaria realmente preocupado com a segurança de alguém como eu, professor. Ainz pensou, por que esse velho precisa reagir a tudo? O dever básico de um chefe era cuidar do bem-estar de qualquer pessoa que ele não pretendesse descartar, desde o começo. Ou eles faziam as coisas de maneira diferente no Império. Se for o último caso, isso seria assustador. Bem, eu poderia matar pessoas que me atrapalham, mas matar alguém que já foi meu subordinado, ainda é. Ainz falou, Flúder, é como diz. Mas não fique muito animado. Seria estranho se alguém ao seu redor percebesse. Flúder falou, isso não será um problema. Este andar é exclusivamente para o meu uso. Ninguém mais está por perto. Ele veio aqui antes. Dito isto, esta torre era bastante grande, por isso não era de admirar que o maior Magic Caster do Império tivesse recebido um andar inteiro para si mesmo. Ainz falou, de volta à questão de sua segurança pessoal. Alguém tentou te matar depois que sua traição veio à tona. Flúder falou, nada do tipo. No entanto, minhas responsabilidades diminuíram constantemente e, embora o imperador tenha me consultado com frequência no passado, ele não me convocou desde que voltou do glorioso domínio que governa, professor. Ainz falou, entendo. Então, Flúder, você quer vir para o meu lado? Flúder falou, com prazer. Ele respondeu sem nem pensar. Ainz falou, então, depois de considerar sua profissão, não, antes disso, há algo que devo fazer. Isso diz respeito à sua recompensa. Depois de dizer isso, Ainz expirou, e depois enfiou a mão na dimensão do bolso. Ele ensaiara o fluxo da conversa que se seguiria, muitas vezes zombando das palavras enquanto as corrigia. Embora ele não tivesse como ter certeza se Flúder reagiria como Ainz imaginou, ele já havia treinado bastante. Ainz falou, conforme combinado, vou agora transmitir uma parte do meu conhecimento para você. Tome e estude este livro. Ainz entregou um livro chamado The Book of the Dead para ele. Era um volume bastante antigo, que emitia um cheiro de mofo. Surpreendentemente, o livro em si era muito robusto, sem vestígios de ser comido por traças. Flúder, com mãos trêmulas, aceitou o livro que Ainz ofereceu. Ainz estava feliz por ser um Dead. Se ele ainda fosse humano, o livro poderia estar tremendo sem parar, pelo nervosismo. O objetivo de Flúder era vasculhar o abismo da magia, mas Ainz não sabia qual era o abismo da magia. Ele poderia ensiná-lo sobre Yggdrasil, mas o abismo da magia, ou algo parecido, já era outro assunto inteiramente diferente. Dito isto, não dar a ele seria uma traição de sua lealdade. Era preciso retribuir o bem para o bem, e recompensar o serviço leal. Assim, Ainz havia lhe dado um livro de sua coleção, que parecia ser o mais provável de conter os segredos do conhecimento mágico. As partes que ele havia folheado pareciam conter algo sobre magia que ele não conseguia entender. Flúder falou, então, por favor, me desculpe. Flúder estendeu a mão para o livro, e essa expressão encantada logo se transformou em desespero, depois de folhear algumas páginas. Ainz falou, qual é o problema? Não é isso que você procurava. Ainz suprimiu seu desconforto quando fez essa pergunta. Tudo bem, mesmo que não fosse o que ele queria. Ele já havia praticado para essa eventualidade. Flúder falou, não é nada disso. Eu simplesmente não consigo entender isso. Ainz falou, entendo. Ainz pegou o livro de Flúder, folheou, e parou em uma determinada página. Ainz falou, este capítulo diz respeito à transformação dos mortos em almas, especificamente, a seção sobre diferenciação. Estava escrito em japonês, então, obviamente, Flúder não conseguia entender.
Contudo, isso parece mais um livro de referência para um mundo de fantasia do que um romance de fantasia. E que droga é essa coisa de diferenciação? E há algo sobre almas como nuvens, e assim por diante. Parece muito difícil, e eu não consigo envolver meu cérebro com isso. Parece que eu posso apenas arranhar a superfície. Será que eu não consigo entender este livro, mesmo que eu possa ler? Os livros eram como o ocultismo. Ou melhor, este livro era, praticamente, um volume sobre ocultismo. Para Suzuki Satoru, que não tinha conhecimento neste campo, tudo que viu foi uma coleção de rabiscos. Ainda assim, tudo isso parecia ter sido retirado de algum tipo de mitologia. Se Tábulas Maragdina estivesse por perto, ele provavelmente seria capaz de explicar isso a ele. Flúder falou. O sentimento de culpa no coração de Ainz cresceu, enquanto observava Flúder olhar para ele com olhos alegres. Ainz falou. De fato. Bem, eu não posso dar isso a você, porque eu só tenho um conjunto, mas experimente isso. Ainz colocou um par de óculos sobre o livro e devolveu. Flúder colocou, e rapidamente folheou as páginas. Flúder falou. Isto é, está dizendo que as almas são entidades como a espuma, deixada pelas ondas deste grande mundo, e portanto, sejam grandes ou pequenas, elas são, fundamentalmente as mesmas. Isso significa. Ainz pensou. Ele ficou maluco. Até mesmo Ainz ficou surpreso, ao ponto de quase se encolher. A maneira como os olhos de Flúder estavam bem abertos, e vermelhos, e com uma respiração, como a de uma fera selvagem, fazia parecer que ele estava prestes a atacar alguém. Ainz falou. O que achou? Os olhos de Flúder giraram, e olharam diretamente para Ainz. Flúder falou. Isso é incrível, professor. Este é o conhecimento que eu busco. Real. A surpresa que sentiu, da mania do velho, ultrapassou um limiar predeterminado, e Ainz rapidamente se acalmou novamente. Ainz falou. Mesmo. Então, me devolva os óculos. Flúder falou. Mas isso. Ainz falou. Considere a tradução desse livro para ser seu treinamento. Uma vez que você possa entender e digeri-lo, você será capaz de colocar os pés em um domínio maior. Seria inútil você usar esses óculos. Flúder falou. Como isso poderia ser? Então, posso ter a permissão para dar uma olhada superficial no livro, usando os óculos. Ainz falou. Uma página já foi o suficiente. Mas se você continuar, depois disso, isso afetará negativamente o seu crescimento. Flúder fechou o livro e os olhos. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos. A voz voltou ao normal. Flúder falou. Entendido. Eu vou respeitar seus ensinamentos, professor. Posso buscar sua ajuda, se houver assuntos que eu não entenda. Ainz falou. Desde que esteja ao meu alcance responder. Flúder falou. Sim. Flúder removeu os óculos, e os devolveu para Ainz. Ainz pensou. Excelente. Eu não vou ouvir nada de Flúder por um tempo agora. Eu preciso instruí-lo sobre isso primeiro. Como direi isso? Ainz lutou para abrir os cofres de sua memória. Então, em tons solenes e pesados, que faziam pensar na voz que um líder teria, Ainz falou. Flúder. Flúder falou. Sim. Ainz falou. Eu confiei a você este livro arcano, porque confio em você. Você nunca deve entregá-lo a terceiros. O mesmo se aplica a todas as notas que você fizer para estudá-lo. Nada sobre este livro pode se espalhar. Flúder falou. Sim. Ainz falou. Não há necessidade de lhe dizer a razão disso, mas este é o conhecimento que supera o que os humanos podem compreender. Seria muito problemático se outros soubessem disso. Embora alguém do seu talento possa não estar além da salvação, eu não quero ter que limpar sua sujeira daqui 10 anos. Flúder falou. Mas é claro. Eu não vou vazar nenhum conhecimento que eu tenha obtido de você para os outros. Eu juro. Ainz falou. Eu confio em você, Flúder. Não me desaponte. Flúder falou. Sim. Flúder se levantou da cadeira e se ajoelhou no chão. Ainz queria dizer que não havia necessidade de chegar a esse ponto, mas isso também era prova de quão eficaz foi seu comportamento majestoso. Ainz não pôde deixar de se sentir orgulhoso por suas horas de atuação e vocalização terem sido bem aproveitadas. Ainz falou. Já chega. Desde que você entende, eu não direi mais nada. Volte para o seu lugar. Ainda assim, será muito difícil para você decifrar uma linguagem desconhecida, sem qualquer ajuda. Você tem alguma maneira de superar isso? Flúder falou. Sim, eu posso usar uma magia de tradução, embora sua eficácia seja muito limitada. Acredito que, com isso, posso decifrar o texto, lentamente. Ainz falou. Surpreendente. Ainz pensou. Surpreendente, maravilhoso.
Essa resposta foi exatamente o que Ainz queria ouvir. Lentamente, dando a ele a prática apropriada, ele seria capaz de ganhar tempo para si mesmo. Além disso, um problema como esse não seria suficiente para fazer Fluder desistir. Ainz falou: então, eu vou entregar isso para você. Não, isso é. Vou lhe emprestar uma caixa para você guardá-lo. Não acho que você será descuidado, mas alguém pode querer roubá-la de você. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.